Oi, 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 gente! Já tá cheio aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Tô muito feliz, tô muito emocionada. É, doutora Ju aceitou de bate-pronto falar aqui com a gente de novo sobre um assunto mega importante, que é a acromegalia. Mas antes da gente iniciar de fato a nossa live, eu quero agradecer todos vocês que estão toda semana aqui comigo: Ricardo, Arline, o Carlos, o Joshua, o Alessandro Iceman, Ana Rios, a Aline, enfim, todos vocês, pessoal daqui do Brasil, pessoal de fora do Brasil, muito obrigada. Assim como eu, vocês também acreditam que informação salva vida, e canal nesse formato que a gente faz é difícil encontrar, com esse bate-papo, com essa interação dos médicos com a gente, é muito difícil a gente responder as nossas perguntas, e quando a gente tem essa oportunidade ímpar, eu fico muito feliz. Então, obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que nos acompanha. Gente, pelo amor de Deus, aperta o botão aí para se inscrever, para esse canal engajar, alcançar mais pessoas. A gente tem muito relato de gente que viu alguma coisa, reconheceu algum sintoma e, através disso, conseguiu se tratar e não evoluir a doença de uma forma agressiva, e isso me deixa muito feliz. Doutora Ju, é um prazer surreal você de novo aqui com a gente. Eu sou sua fã, vejo tudo que você faz nos seus canais, no Instagram. Quero agradecer demais a sua disposição de falar aqui com a gente. O mundo todo está te ouvindo. Então, a noite é sua e você é só uma espectadora, uma aluna. Jaque, boa noite. Boa noite a todos que estão aí. É um prazer estar aqui. Eu agradeço demais a confiança, o carinho e a possibilidade de estar aqui podendo ajudar e podendo orientar aqueles que têm alguma dúvida a respeito de todos os assuntos que a gente trata aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou médica, endocrinologista e metabologista, formada em 2003, com título de especialista, também apaixonada pela neuroendócrino, que é um mundo fascinante. E eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho dentro da neuroendócrino, especificamente a respeito da acromegalia, e na sequência nós conversarmos e tirarmos dúvidas das coisas que vocês trouxeram aí. Tá certo. Doutora, aí, no meu ponto de vista, posso estar errada, eu acredito que a acromegalia seja a forma mais agressiva das doenças de Então, hipófise. na verdade não é que é a mais agressiva. O que acontece na acromegalia? Vamos tentar entender mais ou menos o que é a acromegalia. A acromegalia, esse nome é dado às consequências no corpo, às consequências clínicas do excesso de GH no corpo. O GH, que é um dos hormônios produzidos pela porção anterior da hipófise, como é que ele vai agir? Através do fígado, então ele cai no sangue, vai para o fígado e o fígado produz um outro hormônio que se chama IGF-1. Então, o excesso de GH leva ao excesso desse IGF-1 e é esse excesso de IGF-1 na circulação que causa a síndrome clínica porque é um conjunto de sinais e sintomas que vão aparecer, que daí denomina-se acromegalia. Então, a acromegalia é uma consequência do excesso de GH e, portanto, de IGF-1. A acromegalia, a principal causa, ou seja, 98% dos casos de acromegalia são um tumor benigno da hipófise, que é um conjuntinho de células ali da hipófise que de repente ficou meio, vamos dizer assim, entre aspas, maluca, e começou a produzir autonomamente e crescer GH, e por consequência gerou acromegalia por esse excesso de GH e na consequência de IGF-1. Existem outras causas de acromegalia, daí entra na exceção, na raridade,
que também são como consequência de excesso de GH, mas o GH aumenta não por um tumor da hipófise. Então, não é de causa de um adenoma da hipófise. Isso acontece quando a gente tem tumores de hipotálamo, que é uma região que ainda comanda a hipófise e que produzem aquele hormônio que ainda estimula a produção do GH, que é o GnRH. E existem casos mais raros ainda de tumores ectópicos. Ectópicos significa em outros lugares do corpo que produzem GH e as consequências clínicas são as mesmas. Por isso, muitas vezes a gente associa a acromegalia com um tumor, com um adenoma, com um tumor benigno de hipófise, mas na verdade não necessariamente toda acromegalia tem um adenoma de hipófise. Entendi. Então, além de já ser uma doença rara, quando ela não está localizada especificamente na hipófise, ela se torna mais rara ainda. É. Ela, na verdade, ela é uma doença rara, sim. O problema é que ela causa bastante impacto, né? É uma doença desfigurante. A partir do momento que depois que você vê a pessoa, a condição, às vezes a fisionomia da pessoa chama muita atenção, é muito impactante, né? Tá. Ô, doutora, enfim, sendo pela hipófise ou por outras áreas, o que que causa a acromegalia como sequela no nosso corpo? O que que as Então, pessoas desenvolvem, além daquela alteração, né, de fisionomia, sim. o que mais causa? Então, assim, a acromegalia, geralmente, quando a gente faz o diagnóstico num paciente, e a acromegalia acontece igualmente entre os sexos, em homens e mulheres, e geralmente o diagnóstico é feito entre os 30 e os 50 anos. Mas no momento do diagnóstico, geralmente aquela pessoa já está com aquele tumor ali, já está com o problema acontecendo há anos. Então, 8, 10 anos antes, isso daí já começou. E só se descobriu isso um tempo depois, porque vai se produzindo progressivamente GH, vai se aumentando progressivamente a quantidade de GF1 e as mudanças não ocorrem de um momento para o outro, de um dia para o outro, são lentas e às vezes não são tão evidentes. Às vezes a própria pessoa, você vai percebendo uma foto de um antes e um depois dessa pessoa, ou alguém que não vê aquela pessoa há muito tempo, que olha e fala, nossa, como mudou a sua fisionomia. Então, é uma coisa que vai evoluindo devagar. E nesse sentido, geralmente a acromegalia, quando a gente faz o diagnóstico, nesse crescimento, nessa fase que se faz o diagnóstico, a maioria desses tumores são macroadenomas, então são maiores que 1 centímetro. Então as pessoas têm a ideia de ser uma doença agressiva e dos problemas que ela causa, porque no momento do diagnóstico a gente tem todas as complicações do excesso de hormônio, no caso GH e por consequência o GF1, mais as complicações de ser um macroadenoma, que quais são essas? Os sintomas todos compressivos, então, é a compressão de nervo, do nervo óptico ali, podendo dar alteração da visão, a compressão da própria hipófise, o tecido normal da hipófise, podendo causar sintomas de déficit, de falta dos outros hormônios que também compõem a produção da hipófise. E além desses sintomas do próprio macroadenoma, que são sintomas pelo tamanho do tumor, existem as complicações, que daí são somadas, que tornam essa doença muito mais complicada em termos de mortalidade, né? É uma doença que aumenta em 2 a 4 vezes a mortalidade se comparado a pessoas do mesmo sexo e da mesma idade, da população que não tem uma doença. E Entendi. isso, da parte da produção do tumor, da quantidade de GH e GF1, se dá pelas consequências desse excesso de GF1. E essas consequências, essas causas de mortalidade, se constituem, em primeiro lugar, os problemas cardiovasculares. Então, esses pacientes com acromegalia expostos cronicamente ao GH e ao GF1, eles têm hipertensão, porque o excesso de GF1 acaba levando a um pouco mais de retenção hídrica, alteração no funcionamento normal dos vasos sanguíneos, que ficam mais endurecidos, isso leva a hipertensão arterial, isso, como consequência, pode aumentar a mortalidade. Esses pacientes têm uma doença própria cardíaca, do miocárdio, da musculatura, do coração, que, pelo excesso desses hormônios,
por si só, a princípio, essa musculatura engrossa, fica mais forte, incha, e na consequência leva à insuficiência cardíaca no decorrer do tempo. Então, a mortalidade da parte cardíaca é muito importante nesses pacientes pela consequência do excesso de hormônios. Além disso, esses pacientes também têm muitos problemas da parte respiratória, porque pelo excesso de GH e GF1 existe uma formação diferente da estrutura óssea, então na hora que vai dormir tem mais apneia, tem uma língua de tamanho aumentado, então atrapalha na parte respiratória também. E esses pacientes têm uma chance maior de evoluir, de desenvolver pólipos no intestino e problema de chance maior de ter câncer do intestino, né, desses pólipos, que é o que é chamado de adenocarcinoma do intestino. Outra consequência que é bem limitante em termos de qualidade de vida para esses pacientes é que esse excesso de GF1 também atua nas articulações, nas juntas. Então, esses pacientes têm muitas dores, quadril, ombro, coluna, isso por conta da ação desse excesso de GF1 na porção ali dos ossos, que se chama cartilagem, e o osso já não fica tão adaptado, tão adequado ali, e causa uma degeneração. É como se tivesse uma junta ali de uma pessoa mais velha, fica com artrose precoce, tem dores importantes. Então, isso em termos de qualidade de vida para o paciente com acromegalia é bem limitante. Tá. Eu vou fazer uma pergunta delicada, levando em consideração a tudo que a gente conversa, né, pelos grupos. A preocupação maior das pessoas que portam a acromegalia é quanto a perspectiva, ao tempo de vida mesmo, né? Você falou agora. Então, todas as pessoas que têm a acromegalia, elas conseguem driblar algum desses sintomas e aumentar o tempo de vida, ou é uma coisa que é irreversível, vai chegar uma hora que a doença vai pegar, não importa o que faça, e aí vai dar ruim? Não consegue. Hoje está muito diferente, muito avançado desde... A ideia é ter o diagnóstico mais precoce possível. Quanto mais precoce o diagnóstico, menor é o tumor, então menor são os sintomas compressivos. E quanto mais precoce é o diagnóstico, mais rápido a gente tende a querer começar a tratar, que o objetivo do tratamento é o quê? Controlar esse IGF-1, esse GH, essa quantidade de GH e GF-1 que são quem causa essas consequências, né? O próprio diabetes, que a gente tem um diabetes que também é consequência da acromegalia. Então, as consequências finais de um diabetes da acromegalia são os mesmos de um diabetes de quem não tem acromegalia. Então, é mais um problema que está associado a isso aí. Então, quando a gente pega esse paciente, que a gente sabe que ele é um paciente de risco de maior mortalidade, a gente tem que tentar frear esses dois lados, né? E a partir do momento que a gente consegue frear esses dois lados, que é o quê? O crescimento, a parte compressiva e o excesso de hormônios que causa toda essa desordem metabólica que a gente conversou aí anteriormente, já alonga muito mais, a expectativa de vida deles é muito, muito melhor. Entendi, doutora. Então, a gente vai ver nosso filho crescer, né? Ah, vai. Nós trabalhamos para isso, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Amém, amém. E aí, a outra pergunta também que eu queria fazer existe diferença de tratamentos para quando a pessoa tem, por exemplo, é diagnosticado a acromegalia, mas ela ainda não tem todas essas alterações? Isso aconteceu com uma pessoa, né, que chegou até mim. Ela foi diagnosticada com tumor de hipófise e produtor de GH. Escritor, não sei nem como é que chama. E aí, o médico dela está em dúvida se é GH ou não é, se é uma acromegalia ou não é, por quê? Porque ela não tem nenhum sintoma, aparentemente. Mas eu entendi. Na verdade, foi uma paciente que deve ter feito a cirurgia e depois na imunohistoquímica que veio a produção de GH. Não foi feito esse diagnóstico através do sangue, porque geralmente quando se faz o diagnóstico, mesmo quando você começa de repente com perda da visão e faz um exame de imagem ali, percebe que tem um tumor de hipófise, esse tumor é um macroadenoma, né? Um macro, tem tamanho maior que 1 centímetro desse tumor.
A gente não manda fazer uma cirurgia de um paciente que você olha um tumor, você não sabe se ele é funcionante, se ele não é, o que não acontece. Geralmente, o mais adequado, quando acontece nesses casos, que é muito comum, é um paciente que teve uma perda da visão, aí vai investigar essa perda da visão, de repente vai ver um tumor que está ali na hipófise, né? Um tumor hipofisário, um macro, né? Porque para estar comprimindo tem que ser um macro. O próximo passo não é cirurgia nessa situação, é falar assim, deixa eu ver aqui se esse macro produz e o que ele produz, porque daí você tem que dar um nome para esse macro, se é um macro não produtor, se é um macroprolactinoma, eventualmente, nem é cirúrgico o caso, a gente começa tratando com medicação, com comprimido, né? E ele reduz bem o tratamento. Então, provavelmente esse caso que você está me falando não deve ter sido feita essa investigação no sangue, que no caso essa investigação no sangue se dá pela dosagem do IGF-1, juntamente com um teste que a gente faz para avaliar o GH, e se descobriu depois que era uma acromegalia, não é isso que você está me falando? Então, ficou meio vago para mim, a história chegou para mim assim, o médico não está Porque antes sabendo. da gente definir, vai cirurgia de uma vez, faz alguma coisa de tratamento medicamentoso, exceto se não for uma urgência, né? Quando é urgência não tem jeito, tem que ser a cirurgia mesmo, precisa ser, por isso a importância do endocrinologista trabalhando em conjunto com o neurocirurgião, com outro profissional que vai avaliar, né? Porque às vezes, em se tratando de um produtor de prolactina, nem vai precisar fazer cirurgia, então tem que às vezes parar, respirar, porque assusta, né? No exame de imagem você vê ali, realmente assusta. Exatamente. Comigo também foi assim, acredito que na maioria das pessoas é assim, a gente recebe a notícia de que tem um tumor no cérebro, então aquela coisa já assusta, a gente quer tirar com a pinça na mesma hora. Exato. Quando o médico fala, não, você não vai operar, dá uma insegurança muito grande, e Você fala, nesse será que é ponto, isso mesmo, né? será que é isso mesmo? E se esse negócio começar a crescer demais na minha cabeça, estourar, enfim? Isso Exatamente. também é um dado que todo mundo traz no canal. Existe, doutora, uma média de prazo para que a cirurgia seja feita, ou é realmente a questão clínica Mas essa e. avaliação laboratorial não demora, só precisa ser feita. Tem que estar num centro, dependendo de onde estiver um paciente, né? Tem que estar num centro que possa fazer essa avaliação, e não é uma coisa. São hormônios dosados tranquilamente, então não é uma coisa tão complexa de ser feita, né? Geralmente nos grandes centros sempre fazem, nas capitais, com certeza, sempre fazem, né? Ô, doutora, outra pergunta. Em relação ao crescimento facial, nariz, língua, mãos, pés, isso retrocede depois que você Não. começa o tratamento? A parte óssea que cresceu não retrocede, o que muda tem muito inchaço, sabe? Tem muita retenção hídrica, tem muito aumento de tecido mole subcutâneo. Isso regride, esse inchaço diminui a mão, diminui tudo, mas as deformidades não regridem, né? Não regridem. Tá. E aí, a partir do momento que você começa o tratamento, essas deformidades também estacionam? Ou ela Estaciona. vai Estacionar, ficando. assim, não evolui. A partir do momento que você controlou o fator causal dessa deformidade, no caso, o excesso desses hormônios, aí ela estaciona. Regredir, não regride. O que dá uma impressão de melhora é a diminuição do inchaço, porque diminui um pouco a retenção pela diminuição desses hormônios, mas diminuir a deformidade efetivamente, não. Tá. Então, deixa eu só tentar entender aqui na minha cabeça. Tenho a acromegalia, consegui diagnosticar, operei ou não, enfim, estou tratando. Para quem tem, como no meu caso, que teve a questão da prolactina, eu tomo vários remédios que fazem a reposição de hormônio de útero, tireoide, a insuficiência adrenal, não sei o quê. Para quem tem a acromegalia, vai tomar sempre remédio para o coração, para cartilagem, para os pulmões. Como é que funciona, doutora? Não, porque a Quais são. partir do momento que você tirou o fator causal, depende da quantidade de sequela também que a pessoa já tem, né? Uma acromegalia que você Ah, pegou no começo, né? Melhora muito a parte cardíaca, melhora muito o controle da pressão. Então, se ele precisava de 3 remédios, pode ser que ele venha precisar um só para controlar depois
já está controlado os níveis de hormônio depois da intervenção, né? O diabetes pode reverter, pode não precisar de medicação, precisar só de controle com alimentação, depois do tratamento, depois do controle do GH e do IGF-1. Tem uma pergunta também, que você falou sobre o diabetes, e tem a questão dos diabetes insípidos. A grande questão que gira em torno aqui primeiro, se o diabetes insípidos ele pode ser transitório e em quanto tempo se determina um transitório, depois daquilo já era, não tem mais jeito. E se mulheres portadoras de diabetes insípidos correm risco no momento de gestar um filho, se pode, se é possível ou não, é muito perigoso, é risco. É possível, tem que acompanhar de perto e é um risco sim, é uma gestação de alto risco sim. Você está querendo me perguntar um diabetes insípidos como consequência da acromegalia ou é uma outra coisa que você está querendo me perguntar? Porque o diabetes insípidos geralmente acontece como uma consequência do pós-operatório da cirurgia da acromegalia, porque o diabetes insípidos aí ele acaba lesando, acaba dando um problema em outro canto da hipófise que não tem a ver com a adenohipófise, né? Que daí é o outro lado. Geralmente o diabetes insípidos fica uma consequência do pós-operatório, porque tinha um tumor muito grande, teve que tirar e acabou. Isso é uma coisa que acontece e acontece Entendi. algumas vezes no pós retirada disso daí, do tumor grande. Existe um diabetes insípidos que é transitório no pós-operatório, que acontece só porque tirou o tumor que estava ali, a hipófise ao redor fica mais inchada e as células da outra parte da hipófise, que eram responsáveis pela produção do hormônio que está relacionado ao diabetes insípidos, demora um pouco, fica atordoada, que a gente fala, demora um pouco para funcionar. Aí fica um diabetes insípidos transitório do pós-operatório. A ideia disso daí, se vai ser reversível ou se não vai ser, vai depender muito de como foi a extensão da cirurgia e de que o colega neurocirurgião vai falar, olha, foi assim, o tumor estava assim, tive que tirar assim, assim, assado, né? E da evolução, geralmente no período inicial que o paciente fica na UTI de acompanhamento para a gente ver se isso daí vai reverter ou não, se é só um período de atordoamento ou não. Eu tive diabetes insípidos. Foi reversível, pelo visto, Foi né? reversível. Então, mas foi assim, muito rápido. Muito rápido. Na UTI ainda. Esse caso seu é o de atordoamento. Fez a cirurgia, você faz a cirurgia, queira ou não queira, acaba na hora de da raspagem ali, fazendo um trauma, como um trauma por conta da cirurgia, assim como qualquer outra cirurgia, incha, né? Inflama a região toda ao redor, e nesse inchar, nesse inflamar a região ao redor, acaba atrapalhando o funcionamento das outras células da hipófise ali. Entendi. Doutora, por que as pessoas com acromegalia sentem tanto cansaço? Tem algumas pessoas que falam que sente a cabeça inchar. Isso é possível? O olho inchar, a cabeça inchar? A cabeça inchar não, mas dá dor de cabeça pelo aumento da pressão no interior do crânio, porque tem uma coisa crescendo ali. E essa questão do cansaço é muito importante avaliar e observar nesses casos de acromegalia, porque, como eu disse, a acromegalia, como sendo um macroadenoma, um tumor grande ali dentro da célula, que pode comprimir outro tecido hipofisário normal, um grande problema que pode acontecer é ter uma insuficiência da produção de cortisol pela compressão do ACTH ali na hipófise. Então, é um déficit de outros hormônios das células normais que estão ali da hipófise, que não tem absolutamente nada a ver com essa produção a mais, que não tem nada a ver com esse tumor, mas esse tumor cresceu, esmagou essas células que estão boas. Nisso de esmagar essas células boas, especificamente, por exemplo, as células que são produtoras do ACTH, causam uma insuficiência adrenal, da suprarrenal, que não tem nem a ver com a própria suprarrenal. O problema não está com a suprarrenal, mas com o estimulante da suprarrenal, que é a ACTH. Isso é seríssimo, precisa ser investigado e precisa ver se nesses pacientes, quando a gente faz a avaliação, se isso está acontecendo, porque uma insuficiência adrenal desse tipo é potencialmente fatal. Tem que ficar de olho. Porque tem que fazer, até recuperar essas células, tem que ser feita uma reposição de corticoide, uma reposição de corticoide no pré, no intraoperatório, no pós, até essas células próprias dele. Depois que tirou o tumor,
e aí descomprimiu as células da hipófise normal, ela paulatinamente vai funcionando e o eixo que a gente fala vai se restabelecendo. As outras células, os outros componentes da adenohipófise que não tinham nada a ver com o tumor voltam a funcionar normalmente. Eu tenho insuficiência adrenal, só que até a gente conseguir consertar tudo, Demorou, né? Desmaiou, demorou. teve hipoglicemia, vomitou, falaram que você estava tendo piti, que isso daí não É, era frescura, que você estava muito ansiosa, não foi? foi. Foi. E teve um dia que, enfim, eu tive uma confusão assim na cabeça que eu não sabia mais falar, não sabia mais escrever, eu não sabia mais pegar numa caneta. Isso tudo É depois desesperador, né? foi. Foi aí que eu descobri que eu podia partir dali para outra, né? Se não entrasse com a medida do corticoide. Doutora, o pessoal está falando bastante aqui. Eu tenho outras perguntas também, mas eu vou dar. Deixa eu dar importância aqui para eles, porque eles estão te Então, vamos esperando lá. demais. Deixa eu voltar Então, aqui. vamos ajudá-los. Vamos ver as perguntas Ah, e responder. vamos lá. Cadê? Calma aí, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Calma aí. É muita coisa. O Ricardo, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ana. Boa noite, Alê, de Salvador. Boa noite, Jaque. Cheguei na área. Hoje não fui para a night para assistir você. Vamos lá, o Carlos está falando outro caso concreto de acromegalia, somos dois. Ah, o Ricardo falou, doutora, vou começar a tomar a lanreotida em breve. Lanotida, é. Bom, Para que excelente. serve essa medicação, doutora? É uma medicação que controla aí a produção do GH. Geralmente, isso aí é usado depois do tratamento cirúrgico, quando não se conseguiu tirar todo o tumor e os níveis do hormônio ainda estão elevados, né? Porque a gente conversou lá anteriormente que é um problema esses níveis elevados acima do que deveria, né? Que significa que não teve a cura com o tratamento cirúrgico, porque as consequências metabólicas e o risco os riscos aumentados daqueles problemas de morte continuam se tiver com o hormônio elevado. Então, essa Entendi. medicação faz o controle exatamente disso. Tá. O oquitreodida Octreotide é a mesma coisa. a lanreotida é outra coisa, mas age mais ou menos da mesma forma. O objetivo final é esse. Ó, o Ricardo está perguntando assim, doutora, com a cirurgia, a acromegalia tem cura para quem tem microadenoma? Sim, mas é a minoria dos casos. 70% dos tumores de acromegalia são macro, mas o microadenoma pode ter cura porque dependendo da localização do microadenoma, não está invadindo lugar nenhum, dá para tirar tudo? Tem sim. É exceção, tá? É exceção. Tá. Tem a Janete, se eu não me engano, é a Janete de Salvador, Janete Vitória, você, Janete? Ela falou assim: boa noite, meu nome é Janete. Tenho um tumor medindo 3,3 por 3,9 por 2,9. Estou toda deformada, sinto calor terrível, a diabetes sempre em 400, problema cardíaco e reumatismo. Que Se eu não idade me tem a engano. Janete? Hã? Que idade ela tem? Só para eu ter ideia. Não sei, Janete, que Que idade que idade você tem? Ó, ela tá tomando octreotida, 40 miligramas, e cabergolina 5 dias na semana. Ai, gente, tô me perdendo aqui. Vocês tenham calma, pelo amor de Deus. O Alessandro, de Salvador, o Iceman. Fico com o pescoço rígido, não posso usar corrente nem blusas apertadas. Será que pode ter sido um princípio de Cushing que não desenvolveu, doutora? Ele está perguntando. Não, acho que não tem correlação com isso aí, não. Pescoço duro não tem a ver com Cushing, não. E o Ricardo está perguntando aqui: esse cansaço pode estar relacionado com a baixa testosterona? Pode. Baixa de cortisol ou baixa de testosterona. A baixa de testosterona também pelo mesmo motivo do cortisol. As células produtoras de LH e FSH que estão localizadas na hipófise, que são quem estimulam os testículos a produzir testosterona, elas esmagadas ali não trabalham
e se elas não trabalham, não estimulam o testículo, se elas não estimulam os testículos, baixa a testosterona. Pode ser sim, o cansaço pode ser por conta disso. É trabalhoso regular tudo, né? É, é. Ó, a Cláudia Nunes. Meu esposo fez a cirurgia e deu recidiva, porém cresceu por lado das carótidas e o médico indicou uma radiocirurgia. O que que a senhora acha da radiocirurgia? A radiocirurgia é indicada exatamente em casos como esse que ela está falando, né? É comum ter crescimento depois da cirurgia de novo, é comum ter recidiva, e a partir do momento que envolve as carótidas são artérias muito importantes que vão irrigar todo o cérebro, né? Então, é uma das indicações da radiocirurgia ou da radioterapia. Então, é isso aí. Se for indicado, é mais ou menos por aí. Tá, calma aí. A Janete, aquela Janete lá que tem o tumor Sei, da gigante, tá? Uhum. Tem 46 anos, ela Ah, tem o tumor há 14 anos. então, provavelmente a Janete, nesses calores aí que ela diz que sente, né? Fora as outras queixas, pode estar também com uma menopausa precoce, do mesmo jeito que a gente falou sobre o Ricardo aí, que tem uma baixa de LH, FSH, assim, de testosterona, nas mulheres a compressão da hipófise com diminuição da produção desse LH e FSH por esse esmagamento das células atrapalha o funcionamento dos ovários. Você vê, ela tem 46. Em geral, menopausa em torno de 50, com exceções, com uma variação, mas ela diz que já tem mais de 10 anos isso aí. Então, ela pode também desenvolver uma menopausa, né, por conta do tumor comprimindo essas outras células. Tá, retirar uma parte aí desse tumor, ou quem sabe ele todinho, já ajudaria bastante, doutora? Então, o objetivo, quando a gente tem um paciente com um macroadenoma com macromegalia, o principal, a primeira coisa que se pensa é em cirurgia, na acromegalia em si. Porque quando você faz a cirurgia, você diminui o tamanho do tumor. Você diminuindo o tamanho do tumor, você já, a princípio, diminui a quantidade de células que está produzindo o GH e GF1. Então, já é uma primeira maneira de você controlar a quantidade de produção hormonal. Mas é raro também você conseguir tirar tudo e não deixar restinho nenhum. Então, o primeiro problema você já resolve. Tira o efeito de massa, o efeito compressivo, diminui a quantidade daquilo que está circulando, porque diminuiu a massa daquilo que está produzindo. E aí o próximo passo é, e aí, com a imunohistoquímica, com a análise daquilo que foi tirado, qual que vai ser o próximo passo do tratamento? Nós vamos usar uma medicação que também bloqueia a prolactina, porque existe com frequência a cosecreção. Em geral, 40% dos tumores que produzem GH secretam junto a prolactina. Então, o que, que nós vamos usar? Uma medicação que mexe com essa parte da prolactina, uma outra medicação que bloqueia essa produção do GH, porque daí, uma vez tirado o problema da questão compressiva, que foi essa parte número 1 da cirurgia, que consequentemente já diminuiu um pouquinho da produção do hormônio, agora a gente vai para o segundo ponto. Deixa eu ver o que, que sobrou a mais de hormônio circulando, e a gente sabe que esse hormônio a mais circulando é um problema para toda a parte metabólica, vamos ver qual é o tratamento que vai ser feito para isso. Porque o objetivo é controlar exatamente isso, depois que já tirou o efeito compressivo, para tirar essas chances de problemas cardíacos ou minimizado, diabetes, da parte respiratória e tudo mais. Entendi, doutora. Olha lá, o Carlos está falando de novo. Doutora, tive um pequeno aumento 6 anos depois da cirurgia do IGF-1. Fiz aquele exame do IGF-1 de 4 dosagens e Uhum. uma delas acusou esse pequeno aumento e as outras normais. Minha endócrino levou meu caso para um congresso e disse que a conclusão é que os novos parâmetros é que não necessariamente teria voltado o tumor. Então, me disse para considerar ainda como curado. É isso mesmo? Aí eu tenho que avaliar o caso dele especificamente. O IGF-1 é um dos parâmetros, normalizar o IGF-1 é um dos parâmetros. O outro parâmetro precisa avaliar o nível de GH. Em geral, tem um nível de GH certinho que a gente quer que fique abaixo, e esse nível de GH não é ele puro. Às vezes é feito um teste, que é o que a gente fala de uma curva, que nem aquela curva que faz para testar se tem diabetes, é feito nesses pacientes porque o GH é dosado através de um teste, não é ele puro. E também dá uma ideia se tem recidiva ou se não tem recidiva do tumor. Então, o caso dele é um caso bem individual que precisa ser avaliado sim com carinho. Entendi.
Doutora, eu vou só um pouquinho sair da questão da acromegalia, Tá bom. e eu recebi muitas perguntas. A mulherada pergunta demais, demais sobre a gestação, porque 99,9% dos médicos falam, você nunca mais vai poder engravidar, nem pense em engravidar, você tá louca, não, não faça isso, não, não faça isso, não faça isso. E aí, pode, não pode, É, como é que isso é? daí vai ter que, é o seguinte, 99% não vai engravidar, isso a gente não pode falar. Isso aí tem que ser avaliado já que caso a caso individual. É diferente eu pegar uma mulher com um tumor gigante, né? E dependendo do tipo desse adenoma de hipófise, se tá, que tipo de complicações que pode ter em termos de crescimento aí também durante a gestação, de tipo de tratamento que pode ser fazer de um preparo pré para uma mulher que quer muito engravidar. Então, assim, é 100% que uma mulher dessa não pode engravidar? Não, isso não é verdade, né? Existem alguns casos que você tem o tumor lá, fez a cirurgia, esse tumor aqui estava comprimindo a parte da hipófise normal, fez a cirurgia, o eixo, a produção hormonal no restante foi restabelecida, tirou uma grande massa tumoral, a mulher começou a ter o ciclo menstrual e a ciclar normalmente e pôde engravidar, né? Você falando assim, uma coisa totalmente genérica, eu posso ou não posso engravidar? Isso é uma avaliação individual. Perguntar para mim, ninguém mais vai poder engravidar nunca depois desses casos, isso não é verdade, né? Existem casos que isso é possível, então tem que pegar essa pessoa que tem esse desejo, ir ao profissional que já está capacitado para fazer esse tipo de avaliação e ver quais são as possibilidades. Existem, inclusive, situações que vai sentar o médico, vai sentar o paciente e vão conversar. Olha, existe essa possibilidade, o risco é esse, o risco de você perder a visão é esse, e aí? Vamos seguir em frente? Não vamos? Ou o risco da gente fazer um tratamento medicamentoso durante a gestação é esse? Você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? Então, tem que ser visto caso a caso. Responder de uma maneira genérica, isso aí, no geral, para todos, eu não consigo. O que eu consigo falar é: não é verdade que ninguém vai engravidar depois. Avaliar um a um e ver se, dependendo desse caso, qual é o tipo de adenoma, qual é o tipo de tamanho, qual é o tipo de tratamento proposto, aí sim, aí dá para conversar. Tá. O Joshua chegou, doutor. O Joshua é uma figura surreal também. E semana passada, na live, que foi uma live sobre libido, falei para eles, gente, põe uma cueca bonitinha, não aquelas cuecas largas, não sei o que, não sei o que. Ele falou que não usa, que para a esposa dele vai ficar meio complicado. E aí a live descambou por conta do Joshua. E ele chegou e fez uma pergunta interessante aqui para você. Doutora, quem usa o Deposteron para fazer a reposição de testosterona é indicado usar algum remédio para proteger os rins? Não tem necessidade, porque o que acontece? A partir do momento que você faz o Deposteron, você está fazendo o Deposteron para uma reposição. É diferente do que a gente ouve por aí, que a gente escuta e a gente preocupa essa molecada, esse pessoal que usa Deposteron como forma de anabolizante, que eles acabam usando numa overdose, numa dose a mais, no que não deveria, sobrecarregando o corpo. Esses casos que têm necessidade realmente de reposição, você vê a pessoa não tem capacidade nenhuma de produção, e é uma pessoa que geralmente está numa fase ativa, 35, 40, 30 anos, e que precisa desse mínimo de hormônio, isso sim é chamado de reposição. Esses casos têm indicação, tem que fazer um acompanhamento de alguns parâmetros, sim. Um dos parâmetros descritos é a questão do hemograma, porque aumenta muito a produção de células vermelhas quando a gente faz uma reposição por fora da testosterona, no caso do Deposteron, que é o que ele está falando, mas o rim não tem necessidade de acompanhamento. Tá. E aí o pessoal também quer saber, doutora, qual que é a diferença de hipogonadismo e menopausa precoce? Ah, o hipogonadismo é quando você tem uma baixa do funcionamento das gônadas. Você pode ter um hipogonadismo no homem, que é a baixa de funcionamento do testículo, e um hipogonadismo nas mulheres, uma baixa de funcionamento no ovário. Agora, existem várias causas do hipogonadismo, significa pouco hormônio masculino ou pouco hormônio feminino, né? No hipogonadismo, no geral, o problema pode estar no ovário, então na mulher pode ter um problema ali no ovário que ele não está funcionando, pode estar na hipófise, como nesses casos
que a gente tem dos tumores hipofisários, o ovário dessas mulheres está funcionando normalmente. Por que, que não está produzindo, então, o hormônio feminino? Por que, que parou de diminuir essa produção? Porque a produção central é que está com problema. Então, o hipogonadismo ele é dividido em um hipogonadismo de causa do ovário e dos testículos, né, que é uma das causas, o hipogonadismo de causa hipofisária. Menopausa, no geral, a gente usa para dizer quando o problema está diretamente no ovário, por falência, por diminuição da produção de hormônio por causa ovariana. Então, às vezes a hipófise está normal, o ovário parou de funcionar e por isso parou de produzir a quantidade de hormônios femininos aí, tá? Os sintomas são os mesmos? Os mesmos, né? Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui. A Kátia. Menopausa só quer dizer parou de menstruar. Essa causa aí pode ser aqui, pode ser do próprio ovário, aí vai ser feita essa investigação. E precoce é por causa do tempo, da idade. Existe uma idade que fisiologicamente aí, de causa do ovário, isso para de funcionar. Entendi. A Kátia Valéria falou assim, doutora, fiz minha cirurgia em novembro do mês passado. Fiz a ressonância no mês de maio desse ano e ficou um restinho do tumor ainda. Estou tomando a cabergolina desde o mês de junho. O GH ainda está alto. Aí tem que se avaliar quanto alto que é, ver o IGF-1 também associado. Ela está com a cabergolina provavelmente porque deu receptor para a prolactina nesses tumores dela. Tem que avaliar se ela é uma paciente que tem indicação para o uso do sandostatin, né? Ou para ver se que daí esse entraria direto no controle do GH, do hormônio do crescimento, que é o octreotide, né? Que é o octreotide lá, que é o que aquele outro paciente aí que estava contando que está usando. Tem que ver se ela é uma candidata ou não. Esse é o próximo passo. O Carlos de novo. Fiquei com hipogonadismo, faço reposição com Durateston mensal, tenho tido acne no braço e costas. É devido à tomada do hormônio? Existe amenização para isso? Ó, é o que eu estava conversando antes de entrar aqui no ar com vocês, eu e a Jaque estávamos conversando da dificuldade que a gente tem, apesar de, graças a Deus, existir a possibilidade da necessidade. Quando a gente vai fazer essas reposições hormonais, é uma coisa totalmente, por mais que a gente queira fazer certinho, é uma coisa mais artificial. Existe a beleza, existe a maravilha do nosso corpo funcionando normalmente, que ele consegue se autorregular e isso é a beleza da endocrinologia e consegue se regular de acordo com a necessidade. Todo tipo, por mais próximo da normalidade que a gente vá fazer de reposição hormonal, como é o caso do Durateston, jamais vai funcionar como o nosso organismo normalmente. Então, o que acontece? Esse é um tipo de reposição que, quando você toma lá a injeção, ela faz um pico de ação e depois ela cai e diminui bastante a testosterona. Então, enquanto está no momento, não tá, quando ela sobe, está lá naquele pico, você acaba sentindo todos os efeitos desse hormônio um pouquinho a mais do que deveria. O que diferente se o nosso corpo estivesse funcionando sem a necessidade dessa reposição, a produção seria de acordo com a necessidade, com o equilíbrio do próprio corpo. Então, acaba sim tendo efeito colateral dessa reposição. Uma das maneiras de ver como é que está o espaçamento, como é que está o prazo dessa sua reposição é fazer a dosagem e a avaliação da testosterona 2 dias antes de você fazer a nova aplicação da injeção, para ver se isso daí está sendo muito ou pouco para você, e ir tateando como que isso está funcionando no seu corpo, né? E a questão dessa acne, às vezes até oleosidade na pele, nós vamos só conseguir tratar através de tratamento estético mesmo, dermatológico, a consequência disso, porque a gente vai tentar ajustar a dose para uma dose que fique mais próxima do normal e que você tenha o mínimo de efeito colateral e o mínimo de sintomas, mas vai ser muito difícil que você não tenha absolutamente nada, porque, queira ou não queira, a gente está fazendo uma coisa artificial que não vai ficar igual ao seu organismo funcionando anteriormente. Obrigada, viu, doutora? Nossa, é importante a gente também ter consciência do novo padrão de realidade que a gente tem que assumir a Isso, partir daquilo. Isso exatamente. eu acho, eu
quando eu comecei a ter consciência disso, eu parei de sofrer. Não que eu não sofra, porque todo dia é uma luta, Sim. né? Só que é diferente porque a gente encontra uma estabilidade e eu, pelo menos, eu já consigo reconhecer algumas coisas no meu corpo que eu fico assim no cantinho com medo e se eu achar que é o meu limite, eu corro para o hospital. Mas ter a consciência de que a gente foi modificado, né? Exatamente. Grosseiramente a gente foi modificado, então isso vai ter consequência. A Acho que a gente gente vai tem viver bem dentro do possível, mais ou que menos isso. Eu acho que a gente tem, dá para pensar de dois modos, né? Como a gente não escolhe ter isso, e é isso que eu vejo com os pacientes, e às vezes fica um sentimento de culpa, uma sensação de, nossa, mas por que aconteceu isso comigo? Nossa, por que eu tô assim agora, né? Então, se por um lado vem esse sentimento, você teve a possibilidade de se tratar, a gente tem que agradecer que tem esses tipos de tratamento que dá para fazer, porque também se não tivesse, a condição de vida seria muito pior, a mortalidade muito mais precoce, né? As consequências muito piores. É lógico, nada é igual ao fisiológico, nada é igual ao nosso corpo totalmente equilibrado, mas a gente também pode tentar pensar um pouquinho pelo lado do positivo e falar assim, bom que tem isso, vamos tentar equilibrar da melhor maneira possível para poder ter uma qualidade de vida boa, que isso realmente é possível hoje em dia, né? Graças a Deus, graças a Deus. A Ana Rios. O meu era produtor de GH e prolactina. No exame está zerado, não produz mais. Estou livre de uma recidiva do tumor? Eu preciso saber, era produtora de GH e de prolactina. Eu não sei se ela tirou, se durante a cirurgia foi retirado todo o tumor ou se não foi retirado todo o tumor. Mesmo tendo achado que se tirou todo o tumor, às vezes fica um restinho microscópico ali do tumor, de células. Então, não quer dizer, agora acabou meu tratamento, acabou meu acompanhamento, precisa fazer acompanhamento. Em geral, é necessário fazer a cada 3 meses depois da cirurgia, depois a cada 6 meses um exame de imagem para ver se não tem nada querendo aparecer de novo e crescer de novo ali. Então, não sei qual foi o tempo da cirurgia dela, Ela né? disse que ficou 5%. Então, tem que acompanhar, porque aqueles 5% pode voltar a crescer sim. Não dá para saber se vai ou se não vai crescer, só acompanhando. Calma aí que tem mais gente falando. Gente, a gente tá com 46 minutos de live, hein? Vocês correm para perguntar, porque Jesus Cristo, hein? Ó, a Kátia. Com a cabergolina, o tumor pode ser eliminado? Ela está falando da acromegalia ou de um prolactinoma? Na acromegalia, não, só pela cabergolina. Ele ajuda a parte que está relacionada à produção de prolactina, porque, como eu disse, os adenomas produtores de H, 40% deles são secretores também de prolactina, então a cabergolina controla isso daí. Eu não sei se ela está, de repente, querendo saber e confundindo com relação aos tumores produtores exclusivamente de prolactina. No geral, os microprolactinomas, aí nesse caso, a cabergolina consegue controlar super bem. Ai, que bom, né? Bom, deixa eu ver aqui do Alessandro. A doutora foi sobre a possibilidade de desenvolver, falou sobre a possibilidade de desenvolver tumores no intestino. Como fazer exames para saber? E é o tal da colonoscopia? Isso, é a colonoscopia. Na colonoscopia, em geral, o paciente com acromegalia tem mais possibilidade de ter o que chama de pólipos. Quando tem esses pólipos na colonoscopia, geralmente durante o próprio procedimento da colonoscopia, faz aquela biópsia e já manda para análise. E dependendo do que veio essa análise, vai definir qual que é a periodicidade. O que quer dizer a periodicidade? Quando vai ser a próxima vez que vai ser necessária feita a colonoscopia para acompanhamento. Então, todo paciente com acromegalia tem que ter um cronograma de avaliação dessas complicações. E aí entra a colonoscopia, aí entra a avaliação cardiológica, mais especificamente a parte do ecocardiograma, para ver como é que está, o controle da pressão e todos os outros exames de sangue que não tem nada, não tem relação direta com os hormônios em si, mas as consequências que esses hormônios podem causar. O Joshua. Mesmo usando Deposteron, o meu volume de espermatozoide continua baixo e ralo. Isso significa que estou estéril? É, realmente, essa é uma grande dificuldade que tem nesses pacientes, porque assim, quem estimula a produção do espermatozoide e,
E essa parte do sêmen está relacionada ao estímulo do LH e do FSH. Se você não tem mais esse, realmente isso daí vai ser uma grande dificuldade. Está relacionado, sim, à baixa produção desse LH e FSH. E o que a gente faz quando faz essa reposição é só dar para o paciente aquela via final do que o testículo estava produzindo. Isso realmente é um problema, porque a partir do momento que a gente dá esse hormônio aí masculino, a gente faz com que o testículo dele trabalhe cada vez menos. E não tem como a gente inicialmente estimular a produção desse testículo, porque se teve lesão e não vai mais ter produção de LH e FSH, realmente a gente não vai conseguir isso. Entendi. Doutor, o Douglas. Oi, Douglas. Boa noite, tudo bem? Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Você tá bem, meu bem? Ele tá perguntando, doutora, qual é o risco do tumor matar alguém? Existe o risco, sim. Qual que é esse risco? Não é o que é comum, mas às vezes esse tumor cresce e está bem grande e ocorre um negócio que chama apoplexia. É como se fosse uma isquemia, como se fosse um sangramento dentro do próprio tumor. Então, imagina que você tem uma coisa que está num espacinho pequenininho, que só tem estrutura importante em volta. Esse tumor já cresceu, já está ocupando e apertando e comprimindo tudo que está ali e de repente estoura um vasinho aqui dentro, aumenta a pressão, e aí aumenta a pressão em todo o crânio. A pessoa fica cega, começa a vomitar, dá uma dor de cabeça absurda. Isso é uma emergência, né? Tem que ser feita cirurgia no mesmo instante, e isso sim é risco de vida. Vamos lá. Eu tive. Sofri, Entendo. viu? Dor de cabeça insuportável, né? Sofri. Fora a consequência da insuficiência adrenal, que a gente fala aguda disso, que daí leva o paciente a choque, e se você ficar só ali na cabeça e não fizer a reposição de corticoide, mata também. A minha sorte é que eu fui fazer um raio-x e aí o pessoal começou a ver que eu estava mal, não sei o quê, não saí mais do hospital. Aí depois foram ver que tinha acontecido isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Joshua. A Kátia falou que sim, o dela, a respeito da cabergolina, foi por conta da acromegalia. A Ana Rios falou que já deram aula alta para ela e ela está sem acompanhamento. Só por Então, Deus. ela pode, só por Deus, pedir por favor para algum endócrino ou algum neuro, quem operou ela, ou quem avaliou, reavaliá-la e pelo menos acompanhar com o exame de imagem, porque não dá para você jogar a pessoa ao léu assim. Não existe garantia que isso aí não vai crescer de novo. Então, acho que ela dá uma procurada e pelo menos uma reavaliação aí de início a cada 6 meses, depois uma vez por ano é necessário. Joshua de novo. Depois de um ano de cirurgia, o tumor voltou a crescer. Fiz o tratamento da radioterapia e ele diminuiu. Mesmo assim, ele pode voltar a crescer? Sim, mesmo assim ele pode voltar a crescer. Existem também, como raridade, tumores somatotropinomas, né, que são os tumores, o adenoma de prófilos produtores de IH, que são extremamente agressivos. Existem sim. São de difícil controle, vai e faz uma cirurgia, às vezes faz radioterapia, às vezes precisa de outra cirurgia, e a gente vai combatendo ele de acordo com quem ele vem, né? Então ele vem com as armas dele e a gente avalia o que ele está fazendo para tentar ter vamos dizer assim, entre aspas, um contra-ataque aí e tentar danificar o mínimo possível a questão do paciente em si, né? Mariane Fraga, adorando a live. Precisava muito dessas informações. Gratidão, meninas. Oh, meu Deus do céu. A Viviane, gente, perdi todo mundo aqui. Calma aí. A Viviane Souza. No início da doença, é possível notar anormalidade no corpo, no caso da acromegalia? É Eu tô já possível, falando mas é sobre isso. difícil. Começa com dor articular, aí você começa a notar que o número do seu sapato está aumentando, né? Como que uma pessoa adulta vai ter o número do sapato aumentando? Aí você percebe que aquela aliança ou aquele anel que você sempre usava não está mais cabendo no dedo. Aí, de repente, você percebe que os seus dentes estão afastando e você precisa usar aparelho. É comum dentistas suspeitarem do diagnóstico, porque pega uma pessoa adulta que não teria mais porque os dentes estarem se afastando, vão procurar para colocar um aparelho, e isso está acontecendo como consequência do excesso de IH e por consequência disso o IGF-1. Alguns casos são diagnosticados dessa forma.
O Carlos Otávio. Doutora, meu neuro disse que tirou meu tumor encapsulado, apesar de macro, e que tinha muita chance de cura. Isso procede? E nesse caso, diminui a chance de ter problemas graves? Vida normal? Existe essa possibilidade, tem que ser avaliado realmente se foi tirado tudo isso, né? Se realmente foi, não deixou nada, existe essa possibilidade sim de cura, apesar de ser raro também, mas isso existe. O Ricardo falou assim, doutora, quando não aparece o tumor na ressonância, mas tem o GH e IGF-1 alterados, provavelmente tem que fazer a ressonância de novo, mas tem que esperar alguns meses para fazer? Então, aí a gente entra naqueles casos de exceção que a gente falou lá no comecinho, né? Falamos de acromegalia como excesso de GH e por consequência de IGF-1, que é o que define a acromegalia. E falamos que a principal causa desse excesso é um adenoma, em 98% dos casos, um adenoma que é um tumor benigno produtor desse GH e IGF-1. Mas não necessariamente a acromegalia tem que ter o tumor. E os outros 2% pode ser um excesso de produção do GNRH, que é o hormônio estimulador da produção de GH, que daí ele se localiza na hipófise, e existe também como caso de exceção a produção ectópica de GH. O que é isso? Em algum lugar ou outro do seu corpo, isso aí é raro, de algum outro tumor que está nascendo por alguma célula estranha e está produzindo GH por conta dele. Então, tem todo o sinal clínico, já tem GH aumentado, já tem não só o GH, né? Começa pelo IGF-1. Já tem o IGF-1 aumentado, GH muito aumentado, confirmado no sangue. Tem a parte clínica toda compatível com a acromegalia. Fez o exame de ressonância e também da hipófise não achou tumor, pode procurar outra coisa, né? Porque para ter tudo isso de sintoma e ser um adenoma de hipófise, ser um tumor de hipófise, já é um macro, já teria crescido. Entendi, doutora. Calma aí, que o pessoal tá falando aqui. O Jó já falou que não vai mais fazer neném. Jocha, Carmen Guerra. Sentir dor de cabeça, tipo apertando a cabeça, é normal depois da cirurgia? Sim, pode acontecer. Essa dor de cabeça pode ser tanto pelo processo inflamatório ali mesmo no local da cirurgia, e também pode acontecer o que é comum e acontece com muitos, geralmente o acesso dessa cirurgia, né, quando o tumor não é muito grande, não sobe demais, é por aqui, pelo céu da boca, né? E nesse acesso de cirurgia que vem aqui por baixo pelo céu da boca, passa por um seio da face, que é um lugar que só tem ar aqui dentro do crânio. E é muito comum no pós-cirurgia ter infecção, ter sinusite de repetição aí nesse caminho. Então, a dor de cabeça pode ser tanto como consequência disso, como um processo infeccioso, uma sinusite do seio da face, como consequência do jeito que foi feita a cirurgia. Isso não quer dizer que seja um erro da cirurgia nem nada, é uma consequência que pode acontecer da cirurgia. A gente conheceu uma moça, a Marta, e ela recidivou tantas vezes, ela disse que uma das cirurgias dela foi pelo céu da boca também. Nossa, eu quase tive um troço quando eu vi isso, porque deve ser muito incômodo, né? O pós, Nem percebe. O pós é ruim. O pós é bem ruim. eu imaginei. A Kátia, doutora, desculpa, eu não entendi. No meu caso, o tumor é secretor de GH, a acromegalia. A Certo. cabergolina pode eliminar o restinho que ficou? Eu não sei, quando tirou um pedaço do seu tumor, ele é mandado para fazer para aquele exame do anatomopatológico. E aí, lá, no laudo desse seu exame do pós-cirurgia, ele fala se o seu tumor tinha receptor de prolactina. Se tinha receptor de prolactina, ele pode eliminar o restinho de tumor. Mas, se ainda tem produção de GH, a cabergolina não vai agir no GH. Não vai agir no GH. Entendi. A Ana Rios. Misericórdia, Jesus, que complicado. Vê com a doutora se vai rolar desconto na consulta para os participantes da live. O Ricardo Alexandre, aquele lá que não aparece, né, na ressonância, ele Sim. falou assim: a médica acha que o tumor é muito pequeno, estão com dúvidas na imagem. Existem aparelhos de ressonância, ressonâncias e ressonâncias. Então, tem que ver qual aparelho que você fez, aonde que você fez a ressonância,
para a gente tirar essa dúvida. Como o seu, Ricardo, é um caso totalmente de exceção, tem que ser avaliado com carinho, não é o que é o comum, não. Precisa ser avaliado com carinho. Gente, estamos com 59 minutos de live. Passa, as coisas acontecem aqui. A gente não vê o tempo passar, né? Você sabe que eu não tinha nem visto também. Eu estou aqui olhando e respondendo, e eu não tinha olhado que horas que é, não ainda não. Doutora, a gente vai encerrar, porque tá batendo aqui, senão o YouTube derruba a gente. Antes de eu me despedir, pegando o gancho na Ana, onde que você atende? Como é que faz para entrar em contato com você? Como é que a gente faz para te achar? Como é que a gente faz para ser cuidado por você? Eu vou pensar num jeito legal, num jeito especial da gente fazer um grupo de poder ajudar e cuidar de vocês, tá? E a gente volta a conversar direto com a Jaque, ela que tem mais contato com vocês, ela passa essa informação, tá, Jaque? Meu consultório é em São Paulo, né? Fica em Pinheiros. A forma mais fácil de entrar em contato é através do telefone, do WhatsApp, que é o 911, né? Que é São Paulo, 982237733. Quem quiser falar direto comigo, pode mandar mensagem no direct lá no Instagram, é o @doutora Juliana endocrinologista. Estou à disposição para poder ajudar quem eu puder, da maneira que eu puder. E os telefones fixos do consultório, que são 43280053, também 11, São Paulo, e 43280054. A Ana está falando, doutora, você é maravilhosa. Eu sei que é. O Jocha, quando eu tomo o Deposteron, eu fico virado no 70. Você é Uns doido. 3 dias depois, deve ser. E depois também afunda tudo de novo e morre tudo por aí. Luiz Carlos, marido. Ô, marido, você está assistindo. Falou parabéns, a gente é ótima. Você que é ótimo. Parabéns, informação salva vidas. Doutora, eu fico muito lisonjeada. É uma honra muito grande. Eu falo, eu choro. Não chora Eu sou não. assim. É uma honra muito grande ter você aqui. Eu sou muito feliz de você ter aceito e que tudo isso contribuiu para a vida das pessoas. E é isso que move meu coração. É isso que faz eu parar tudo e falar assim, não, eu preciso ir lá para o YouTube. E foi tão pedido, o pessoal pediu tanto para você voltar, para você voltar. Você E responde tão em cima da hora também, né? não, mas foi de bate pronto, né? Doutora, socorro! E aceitou. Então, eu só posso desejar que Deus te abençoe, abençoe sua família maravilhosa, aquelas crianças lindas, e que seu caminho seja de luz, de sucesso, de prosperidade, e que tudo que você fez por nós hoje volte para você de tamanho assim avassalador. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a atenção de todos. Quem eu puder ajudar, à tua disposição. Jaque, obrigado pelo carinho sempre, obrigado pelo convite, e sempre que puder, sempre que possível, eu estarei ajudando vocês. Nossa, que eu não vou esquecer mais isso. Doutora, um beijo, fica com Deus, bom descanso. Amém. Pessoal, boa noite para vocês, obrigada. Cuidado aí nas baladas, hein, gente? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.